Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é o nosso oitavo e última aula do mini curso de detecção de fraude na bolsa. Bom, nessa aula de hoje eu quero tentar juntar para vocês todos os conhecimentos que a gente veio estudando aqui nessas últimas 7 aulas e mostrar como que a gente pode aplicar isso aos nossos investimentos, né? Então a aula de hoje vai ser como funcionaria um portfólio baseado num preditor de notícias. E antes de começar essa aula, eu quero fazer um disclaimer, que é: esse vídeo não vai te falar uma técnica, uma fórmula mágica de como ganhar muito dinheiro na bolsa. Porque se eu tivesse uma fórmula mágica de como ganhar muito dinheiro na bolsa prevendo notícia, eu estaria usando isso para mim, ou eu teria vendido isso para algum fundo muito grande que me daria muito dinheiro, né? Então, só para vocês já saberem que eu não vou mostrar aqui para vocês como ficar milionário. É, e vamos lá, vamos para essa aula de hoje que tá bem legal. Então, para recapitular, como que a gente prevê notícia? Para a gente prever notícia, a gente usa a hipótese de que algumas pessoas têm informação privilegiada e essas pessoas usam essa informação privilegiada para ganhar dinheiro na bolsa. Quando essas pessoas usam a informação privilegiada, elas deixam um rastro na negociação que elas fizeram e a gente consegue identificar esse rastro como uma negociação anormal num período anormal. E a gente identificando esse rastro nessa negociação, a gente consegue prever que nos próximos dias vai ter uma notícia, né? Porque essa pessoa sabia que ia ter notícia e usou essa informação para ganhar dinheiro quando essa notícia sair, para comprar ou vender ação, enquanto essa notícia sair, ela ganharia o dinheiro. Mas vamos lá, como funcionaria então um algoritmo perfeito nesse caso? Um algoritmo perfeito é um algoritmo que consegue saber exatamente o dia que saiu a notícia e o lado da notícia. Então ele consegue saber para todas as notícias o dia exato que essa notícia saiu e se essa notícia foi positiva ou negativa. Só para falar aqui para vocês como funcionaria um algoritmo perfeito desses, né, na prática, vamos pegar 2018 e 54 ações, as mesmas 54 ações que tem na minha base de dados. Se eu acertasse todas, se eu comprasse a ação quando tivesse uma notícia positiva todas as vezes no ano de 2018 para essas 54 ações, eu multiplicaria o meu capital 350 vezes. Então, se você investisse lá no início do ano R$ 1.000 e no dia anterior você faz a última negociação do dia anterior comprando o ativo e no próximo dia, na última negociação do dia, você vende esse ativo, no final do ano você teria multiplicado seu capital 350 vezes. E nem tô falando de alavancagem, né? Eu só tô pegando as notícias positivas. Imagina uma pessoa que se alavancasse tanto para as notícias positivas quanto para as notícias negativas, né? Mas, enfim, esse é um algoritmo perfeito, num mundo perfeito que não existe e provavelmente nunca vai existir. Vamos para o mundo real. Relembrar o problema. A gente não consegue prever o dia exato que a notícia vai sair. O que a gente faz? A gente prevê que vai sair uma notícia numa janela de tempo pré-determinada. Quanto maior essa janela de tempo, mais vezes a gente acerta. Quanto menor essa janela de tempo, mais difícil é conseguir prever a notícia. E só para falar para vocês, galera, provavelmente nunca vai ser possível prever o dia exato da notícia. Sabe por quê? Porque eu acho que nem as pessoas que têm informação privilegiada sabem o dia exato que essa notícia sair. Porque se elas soubessem, elas fariam negociação logo antes, sabe? Porque você tem um risco menor. Porque imagina que você tem uma notícia daqui 10 dias e você compra a ação hoje. Se essa ação desvaloriza, sei lá, 7% nos próximos dias e depois sobe 10%, você não ganhou praticamente nada. Se você tivesse comprado no dia anterior, você teria ganhado 10%. Mas como você comprou antes, né? E como eu mostrei para vocês, muitas possíveis fraudes podem ter acontecido bem antes da notícia, né? A gente usa uma janela de tempo de 20 dias. Mas vamos lá. Então, relembrando, a gente provou que é possível prever notícias para o mercado à vista. E depois de provar que é possível de prever notícias, qual que é a coisa mais importante? Prever o lado da notícia. E daí eu tentei prever o lado da notícia para o mercado à vista e, obviamente, né, como eu falei para vocês, tudo que eu faço eu uso algoritmo de inteligência artificial por trás. Então eu usei uma inteligência artificial para tentar prever o lado da notícia para o mercado à vista. Qual foi o resultado? Eu tive uma precisão de menos de 50%, ou seja, ele foi pior do que um algoritmo aleatório que diz de olho fechado se a notícia vai ser positiva ou negativa. Um algoritmo de olho fechado, né, aleatório, ele acertaria 50%. O meu algoritmo ele acertou um pouco menos que isso. E o que isso quer dizer? Que até o momento, com os dados que eu tenho, é impossível prever o lado da notícia para o mercado à vista.
Mas acabou então? Acabou o fim de pesquisa? É fim de prever notícia? Não. Vamos lá. Existe também o mercado de opções. E o mercado de opções ele é um pouco mais fácil de você detectar o lado da notícia, porque a gente só tem possíveis fraudes com opções de compra antes de notícias positivas e com opções de venda antes de notícias negativas, né? Então, se tem uma opção de compra muito grande, a gente prevê que é positivo. Se tem uma opção de venda muito grande, a gente prevê que é negativo. Não é tão simples assim, né? Tem mais coisas por trás, mas em geral é isso. E usando um algoritmo para identificar esses padrões e conseguir prever o lado da notícia, ele consegue acertar um pouco mais de 85%. Então ele funcionaria muito bem. Qual que é o problema? A gente não consegue prever notícias no mercado de opções ainda. Pelo menos o meu algoritmo, do jeito que eu fiz, eu ainda não consigo prever notícias no mercado de opções. Por quê? Porque tem menos casos no mercado de opções e tem mais possibilidades. No mercado à vista, a gente tem as variáveis que eu mostrei para vocês, e no mercado de opções a gente tem essas mesmas variáveis multiplicado por 2, porque tem tanto as opções de compra quanto as opções de venda, entendeu? Então, com poucos dados e muitas variáveis, fica muito difícil para o modelo conseguir aprender e conseguir prever realmente a notícia como ele conseguiu fazer para o mercado à vista, né? Então, talvez com mais dados, com mais tempo de pesquisa, eu consiga prever consigo prever uma notícia no mercado de opções, e aí prevendo o lado, talvez eu consiga criar um algoritmo vencedor na bolsa. Mas, dito isso, vamos para mostrar como que a gente poderia usar isso tudo num portfólio, mesmo não sabendo o lado da notícia. Agora eu vou falar só sobre o mercado à vista, né? Porque se eu não consigo prever notícias no mercado de opções, não adianta eu conseguir prever o lado, eu não consigo usar essa informação, né? Mas vamos lá, agora a gente vai falar só sobre o mercado à vista e vai mostrar como funcionaria um portfólio usando um preditor de notícias. Já que eu não consigo prever o lado, o que eu pensei? Vamos pensar numa carteira que a gente quer diminuir o nosso risco, né? A gente quer uma carteira com uma menor volatilidade. O que a gente faria? A gente tiraria, quando um ativo ele tem a possibilidade de ter uma notícia nos próximos dias, seja uma notícia boa, seja uma notícia ruim, a gente tiraria esse ativo da carteira com o objetivo de diminuir a volatilidade. E eu testei com o meu algoritmo prevendo o que isso aconteceria. E o resultado é que, pegando uma carteira balanceada com 50 ações, ele não muda absolutamente nada a volatilidade. Enquanto um algoritmo perfeito que consegue prever exatamente o dia da notícia, ele conseguiria sim diminuir em mais de 30% a volatilidade. Mas como o nosso algoritmo não é perfeito, ele acerta algumas vezes e erra outras vezes, ele não mudou muito a volatilidade e eu não consegui provar estatisticamente que ele diminui a volatilidade comparado a uma carteira balanceada normal. E daí o que eu pensei? Talvez ele não diminua a volatilidade porque tem 50 ações, então tirar uma não muda muita coisa. O que eu pensei então? Vamos pegar uma carteira menor, vamos pegar aleatoriamente 10 ativos e a partir desses 10 ativos a gente vai prever se tem possíveis fraudes ou não. E aí quando a gente prevê que tem uma possível notícia nos próximos dias ou não, e aí quando a gente prevê que tem uma possível notícia, a gente tira esse ativo da carteira, e aí como o balanceamento é com menos ativos, talvez isso influencie mais. E o resultado é que não mudou. E daí eu tentei uma terceira coisa. Existe uma carteira muito conhecida no mercado financeiro, que é a carteira de Markowitz, que ela tem como objetivo diminuir a variação a volatilidade, né? E ela faz isso escolhendo ativos que têm baixa correlação entre eles, né? Não vou entrar mais a fundo nessa carteira não, mas ela é uma carteira muito famosa e ela foi uma das primeiras carteiras, assim, inclusive acho que o Markowitz ganhou o prêmio Nobel da Economia em algum momento, mas enfim. E daí o que eu fiz? Você dá os ativos para a carteira de Markowitz e ele escolhe. O que eu fiz? Eu tirava os ativos que tinham possibilidade de ter notícia e dava só os outros para a carteira de Markowitz escolher qual que ela ia utilizar. E qual foi o resultado? Não diminuiu a volatilidade. E além de não diminuir a volatilidade, eu não consegui ganhar do Ibovespa com essa técnica. Então, tirar os ativos da carteira não foi bom para mim, eu não consegui ganhar nada com isso. Nem diminuir a volatilidade, nem aumentar a performance. O que eu pensei? Então, por que em vez de tirar da carteira, eu não coloco? Pensa que eu tenho uma carteira vazia e quando o meu algoritmo prevê que vai ter uma notícia, eu vou lá e compro esse ativo. E eu espero a janela de tempo para depois vender. Por que eu faria isso? Como eu disse, eu não sei se eu disse para vocês, mas existem mais possíveis fraudes antes de notícias positivas do que de notícias negativas. Mas por que isso?
Porque, pensa comigo, faz muito mais sentido quando uma pessoa tem informação privilegiada de uma coisa boa que vai acontecer, ela vai lá e compra o ativo. Se ela recebe informação privilegiada de uma coisa ruim que vai acontecer e ela não tem um ativo, ela não tem nada para fazer. Então ela só faz uma ação, ou seja, ela só vende os ativos se ela tiver eles na carteira. Então a possibilidade disso acontecer é menor. Então, no total, o número de possíveis insider trades antes de notícias positivas é maior que de negativas. Então, se a gente conseguisse prever as notícias e a gente colocar esses ativos na carteira, no longo prazo a gente ganharia, porque a gente preveria mais notícias positivas do que notícias negativas. E aí eu fiz esse teste e pela primeira vez eu consegui, em alguns casos, bater o Ibovespa. Mas eu ainda não consigo provar estatisticamente que isso funciona e eu também não bati o Ibovespa por muito. Na verdade foi bem pouco e precisa de mais testes e tudo mais, precisa de principalmente mais dados. Mas o que eu quero passar para vocês é que isso realmente é um problema muito novo, é realmente a fronteira do conhecimento e eu estou tentando passar para vocês uma coisa que pode se tornar a ser um fato no futuro. Alguém que consiga realmente, quem sabe eu ou alguma outra pessoa, ou até algum de vocês, que consiga realmente prever notícias com uma precisão muito boa, que consiga acertar o lado dessa previsão e que vá usar essa informação. O que eu estou passando para vocês aqui é possíveis maneiras de se agir quando você detecta uma possível fraude no mercado, né, e você quer fazer alguma coisa em relação a isso. Então, eu não estou indicando ninguém a fazer algo, eu estou mostrando os resultados da minha pesquisa, o que eu já consegui provar, o que eu ainda não consegui provar, o que eu acho que pode dar certo, o que eu acho que não pode dar certo. E daí cabe a vocês a fazer o que vocês acharem melhor com essa informação, né? Não estou aconselhando ninguém a fazer nada. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, galera. Essa foi a última aula do mini curso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, do conteúdo de todo o mini curso. Eu gostei muito de dar esse mini curso para vocês. Foi a primeira vez que eu gravei vídeo pro YouTube, né, e tudo mais, então eu espero que tenha ficado bom a qualidade e tudo mais. Antes eu estava mais acostumado só a gravar vídeo para conferência, e daí eu falo para uma audiência acadêmica que eu posso só falar termos técnicos e as pessoas aceitam tudo. Aqui é muito mais interessante porque eu tento deixar tudo que eu estou falando de uma maneira mais simples para que todo mundo consiga entender. E eu acho muito mais interessante eu passar essas informações para o público, para a grande massa de pessoas, né, que são vocês, que são pessoas como eu também, que a gente consegue usar essa informação no nosso dia a dia, né, quando a gente está negociando na bolsa e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito. E caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram saber mais alguma coisa, vocês podem lá me contactar nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, GitHub, qualquer coisa que vocês quiserem, né? Meu nome é Felipe Lauer e é só mandar mensagem lá que eu vou responder todo mundo com muito carinho e atenção. Então, muito obrigado pela atenção e por assistirem todos esses vídeos e quem sabe até uma próxima. Tchau!